Estamos, inclusive, tratando da falência de 2 bancos nos Estados Unidos e os possíveis impactos na economia do Brasil e do mundo. Hoje, aqui no estúdio com a gente, como todos os dias no Jornal da Manhã, uma tradição, Alan Gani, economista, comentarista. E agora seguimos com a pergunta de Fernando Capês. Ô, Alan, essa quebra do Silicon Bank, na verdade, foi provocada porque as empresas startup não conseguiram pagar os empréstimos em razão dos juros elevados. Agora, não é uma falência sistêmica, foi específica de 1 ou 2 bancos. O Fed, que é o Banco Central americano, está falando em reduzir o ritmo de aumento da taxa de juros. Isso pode ajudar aqui a economia brasileira no sentido de que, mantendo a taxa de juros no atual patamar, nós atrairíamos um capital que vai sair de uma remuneração mais baixa para cá e, caso isso se manifeste, volta a inflação nos Estados Unidos e aí tem outro efeito reboque que pode acontecer negativo desta vez aqui no Brasil. Como é que você comenta esses dois aspectos? Bom dia, Capês. É uma ótima pergunta. É uma sinuca de bico para o Fed, né? E também tem efeitos dúbios sobre a economia brasileira. Por um lado, se o Banco Central, na próxima reunião, o Banco Central dos Estados Unidos, não aumentar a taxa de juros, o que acontece? Tira um pouco da pressão sobre a taxa de juros aqui no Brasil. É como se ocorresse uma competição por taxas de juros internacionais, né? Então, o prêmio lá nos Estados Unidos não ficou tão elevado e o prêmio no Brasil está bastante elevado. Então, o dinheiro viria para cá. Então, entrando mais dólares na nossa economia, significa que o dólar aqui cai, caindo o dólar, a inflação fica relativamente mais sob controle, porque boa parte dos processos produtivos tem componentes importados, portanto, são afetados pelo dólar. E também o dólar ajuda no processo produtivo para a compra de maquinários, então teria esse efeito positivo. Mas, por outro lado, a situação lá nos Estados Unidos é de uma aversão a risco. E, geralmente, Capês, em situações de aversão a risco, ocorre uma migração para o dólar, mesmo que a economia americana esteja atingida. Então, nesse sentido, pode ser que os investimentos eles vão para os Estados Unidos e não fiquem no Brasil. Portanto, é difícil a gente dizer qual o efeito que vai prevalecer sobre a economia brasileira. Pela minha experiência, pelo que eu acompanhei de crises, geralmente o efeito da aversão a risco fica maior do que esse efeito da taxa de juros aqui no Brasil, maior do que nos Estados Unidos, atraindo investimentos. Nessa hora, prevalece o risco, né? E aí há uma corrida para a economia forte, que é a economia americana.